Desabamentos no bairro Ambo, em Luanda. Moradores temem agravamento do problema em meio à época chuvosa. Criminalidade na periferia do Lubito, em Benguela. Habitantes pedem maior policiamento. Lá fora, Irã ameaça retalhar caso os Estados Unidos avancem com o ataque. O desenvolvimento já a seguir no Domingo Notícias. Olá, boa noite. No bairro Ambo, na zona da Camuxiba, em Luanda, os moradores temem por novos desabamentos de terra e casas, já que se vive a época chuvosa. A preocupação surge após vários incidentes que deixaram famílias em alerta e expostas ao risco. O avanço dos desabamentos de terras e o colapso de algumas habitações do bairro Ambo, na Camuxiba, em Luanda, estão a gerar preocupação entre os moradores que temem que a situação se agrave com a chegada das chuvas. Segundo relatos, a instabilidade do solo, associada à construção em zonas de risco e à ausência de sistemas adequados de drenagem, tem provocado fissuras nos terrenos em várias casas, algumas das quais já ruíram, como a deste senhor, ouvido pela nossa equipa de reportagem. Continua a água a vir e alastrou a vala. E a minha casa caiu, que está aqui atrás de mim. Sim, agora não tenho mais sítio para viver. Estou mesmo ali, atrás onde aluguei. Os compartimentos eram 2 quartos, uma sala e um quintal normal. Os moradores afirmam que, apesar dos alertas feitos às autoridades locais, ainda não houve uma intervenção efetiva para avaliar os riscos, estabilizar o problema ou realojar as famílias que vivem nesta zona. Assim, o momento esse ainda está bom assim, porque ainda não está chovendo. Quando chover aqui, nós todos é correr. Os animais até irem com água, até lá embaixo, apanhar lá na praia. Aqui, quando chove, os daqui não vão desse lado. Se estás lá na pracinha, também já não vem daqui. Os dali não vem aqui, o daqui também não vai, não consegue mesmo atravessar a estrada. Eu até gostaria que fizessem também essa vala, conforme fizeram ali no Rocha Padaria. Então faziam também aqui, porque essa vala aqui dá muito... Olha, quando cheguei aqui nesse bairro, eu cheguei aqui em 2013. Era uma vala assim tão pequena, mas agora já a vala lastrou-se. Aqui tinha casas bonitas, tinha muitas casas muito bonitas mesmo, mas agora de momento a chuva foi, levou. Para além do risco do desabamento, a população do bairro Ambo aponta outros problemas que afetam o cotidiano. A existência de focos de lixo é uma das queixas mais frequentes. Esta água sai lá do Catinton. Essa vala vai até o Catinton. Também não sei de que forma que eu vou explicar de onde realmente vem essa água. A falta de água potável é outro problema. As famílias pagam 200 kwanzas por cada 20 litros de água. E o mais realmente que nós queremos é mesmo água no bairro. Temos energia, mas não temos água. É mesmo água mesmo. Estamos a passar no bidão a 200 kwanzas, é muito. Por exemplo, essa parte aqui do pé da lei tem água. Aqui também, nessa toda a galera também tem água. Mas aqui, nós aqui nesse lado, a parte da Católica, mas até aqui embaixo não temos água, minha filha. Bairro Ambo, em Luanda, enfrenta problemas de saneamento, desabamento de casas, falta de acessos e de água potável. E os moradores do bairro Santa Cruz, no município do Lubito, estão preocupados com o fraco policiamento devido ao cenário de criminalidade que se vive na zona periférica da cidade ferroportuária. O clima de insegurança é grande e a comunidade pede mais policiamento. A insegurança no bairro da Santa Cruz, município do Lubito, preocupa os moradores, sobretudo no período noturno. A reportagem da Rede Girassol em Benguela ouviu os residentes nesta zona alta da cidade de Lubito sobre a situação da segurança pública. Temos estado a verificar como furtos, roubos qualificados, violação, até mesmo abuso sexual, que também tem se registrado nesta nossa comunidade, ainda deixam a desejar aquilo que é a absoluta tranquilidade que as comunidades necessitam. Porque o ponto mais perigoso aqui é mesmo
esse trajeto a partir da Rosalina Express, depois da paragem do Buraco e o Quero, da Rosalina Express até debaixo da Ponte do Buraco. São um sítio mais tenebroso, que o cidadão não consegue passar assim com maior tranquilidade a partir das 20, 21 horas. A fraca iluminação, bem como o fraco policiamento, tem facilitado os assaltos e outras práticas criminais, de acordo com os nossos entrevistados. A resposta que nós temos tido das autoridades ainda deixa a desejar, tudo porque mesmo com o destacamento policial que nós temos aqui, ainda as forças não são suficientes para poder acudir à demanda da delinquência juvenil a Santa Cruz. Porque várias das vezes acompanhamos episódios de delinquência que chamamos a polícia e a polícia várias das vezes se recusa a chegar a determinada zona de Santa Cruz, alegando que lá é mesmo perigoso. Determinados pontos da Santa Cruz que não contêm a energia elétrica têm dificultado muito a delinquência na Santa Cruz. Sim, por exemplo, naqueles últimos dias que houve os 2 apagões, sim, a delinquência aumentou cada vez mais. Cada vez mais que há falha na energia, também a delinquência vai aumentando. A situação gritante com os assaltos em plena luz do dia é aqui trazida por este sacerdote católico, que apela às autoridades policiais no reforço da segurança no bairro de Santa Cruz. A nível de segurança é muito complicado. Ainda ontem registramos um professor aqui do nosso magistério, logo na luz do dia, que foi assaltado. Se na luz do dia assaltam, quanto mais à noite. E é perigoso, nós aqui não saímos de noite porque temos medo de não sermos assaltados, porque de dia já também é um caos. Queremos pedir às autoridades de segurança pública que enviem mais polícia e que façam a sua rondagem, tanto de dia como à noite, porque aqui a situação de segurança é mesmo complicada. Moradores do bairro da Santa Cruz, no município de Lubito, que clamam por mais segurança devido aos constantes assaltos. Moradores de vários bairros de Luanda denunciam o surgimento de uma nova onda de intermediários informais no mercado de arrendamento, que exigem comissões aos inquilinos para mostrar casas e fechar contratos. A prática está a encarecer o acesso à habitação e a gerar descontentamento entre os cidadãos. Nos últimos meses tem-se registrado em vários bairros da capital o crescimento de um fenómeno que preocupa inquilinos e está a alterar a dinâmica do mercado de arrendamento. Jovens sem qualquer formação ou vínculo formal ao setor imobiliário têm-se colocado como intermediários entre proprietários e interessados em arrendar imóveis, ao cobrar comissões que não estão previstas na lei nem são reguladas por qualquer entidade. Segundo relatos de moradores, esses intermediários abordam os proprietários, oferecem-se para arranjar inquilinos e passam a gerir o processo de divulgação, visitas e negociações dos imóveis. Atualmente aqui na nossa casa temos 1, 2, 3 inquilinos dentro de casa. Normalmente agora para arrendar uma casa tem que ter intermediário. Se não tiver intermediário, então esquece. Ou se não tiveres um cliente particular e está de acordo com as suas possibilidades da tua casa, aí sim. Mas caso não é mesmo intermediário, eles cobram o custo deles normal e nós aceitamos porque agora já é um trabalho que normalmente já está aceito no mercado. Aos inquilinos cobram valores para apenas ir ver a casa e, em muitos casos, exigem ainda o equivalente a um mês de renda como comissão pela intermediação. Eu discordo com isso, porque dizem que se queres alugar a tua casa tens que falar primeiro com esse intermediário. A casa é minha, eu não falei com nenhum intermediário para construir minha casa, então, se eu quiser alugar uma casa, você tem que pagar para te mostrar a casa. Se você não gostar da casa, já pagaste. Agora, sem intermediário, ele fica tipo, as casas do bairro são deles. Antes de a renda de que está lá acabar, já tem pessoa que vai entrar. Os populares consideram a prática abusiva e injusta. Eu acho que aqui na Canaca Direita é falta mesmo de emprego e ocupação, percebes? Porque isso aqui já se tornou recorrente para todos os jovens, até para as senhoras, tá vendo? Todos eles dependem dessa vida. Eu não vou aceitar, porque eu sou militar,
Eu não aceito. Agora, o pacato cidadão vai ter que pagar mesmo. Por outro lado, alguns proprietários reconhecem a existência e a utilização desses intermediários e admitem que passaram a trabalhar com eles por comodidade. O dinheiro que sobrou foi para mim e foi para o intermediário. Porque normalmente quando se trata já do intermediário, tem que se dar uma gasosa, a nossa renda só assim. Porque ele ajudou a procurar a casa. No entanto, o especialista no setor imobiliário, Alberto Domingos, alerta que a ausência de regulamentação deste tipo de intermediação pode abrir espaço para abusos, burlas e conflitos legais. A prática é legal. Agora, o que está a existir é que esta própria lei, estamos a considerá-la de uma lei morta porque os indivíduos, grande parte deles que atuam no setor informal, trabalham violando esta mesma lei. É o que acontece. Por exemplo, quem deve pagar a comissão sobre a transação de um bem imóvel? Por exemplo, vamos falar do aluguel. Quem paga a comissão é o proprietário do imóvel e paga sempre no final da transação. Mas o que acontece é que os intermediários cobram a comissão ao proprietário e cobram também ao inquilino, não é? Desta feita é um crime que eles cometem. O especialista defende a criação de um decreto que criminaliza a prática abusiva de intermediação, sobretudo aquelas feitas por indivíduos sem carteira profissional. Eu considero isto uma prática abusiva, porque grande parte desses mediadores informais, eles fazem isto apenas para ganhar algum dinheiro a mais. E a única forma de organizarmos isto, do meu ponto de vista, eu acho que o Presidente da República, não é, poderia fazer sair um decreto presidencial a criminalizar o exercício da atividade imobiliária sem a inscrição no INH, ou ainda a criminalizar ou a interditar o exercício da atividade imobiliária por pessoas que não têm informação. A faltar poucos dias para a celebração dos 450 anos da capital do país, os cidadãos apontaram os locais que Luanda deve melhorar para se tornar numa província cada vez mais apreciável. As festividades alusivas aos 450 anos da cidade de Luanda já tiveram início. No último domingo, a Baía de Luanda esteve repleta de atrações que assinalam mais de 4 séculos da existência da capital do país. Desde feiras com produtos que enaltecem a cultura nacional até jogos comunitários, os munícipes marcaram presença e celebraram a história da cidade. Apesar do ambiente festivo, alguns cidadãos apontam aspectos que consideram fundamentais para a melhoria da capital. A cidade em si, acho que precisa crescer um pouquinho mais, né? Em termos de infraestrutura, principalmente saneamento básico. Ainda falta muita coisa por se melhorar, acredito que o Executivo tem trabalhado e espero que se melhore em todos os segmentos, né? Não consigo aqui citar um ou outro, mas são vários que merecem. Questões de saneamento básico, questões de iluminação pública, questões de abastecimento de água aos bairros que ainda não chegaram. Nada funciona sem tecnologia. Então, Luanda, com essas constantes mutações, então vai precisar da tecnologia para ser uma das melhores capitais do mundo. E nós temos tudo para isso. Ao longo destes 450 anos, há também elementos que os cidadãos afirmam apreciar na cidade de Luanda. Luanda é uma província onde nós encontramos todas as etnias. É uma cidade muito forte, é uma cidade culturalmente, muito forte. Então, devemos aproveitar Luanda. Eu aprecio o Museu da Escravatura, porque eu vivo ali. É um sítio que eu frequento sempre, gostei muito de frequentar o próprio museu, visitar também os quadros, as artes. O que me atrai mais é essa energia frenética das nossas zungueiras, das nossas mamães zungueiras. Acho muito interessante, embora é um bocado estressante, não é?
Já este jovem, que anteriormente residia no Kwanza Sul e hoje vive em Luanda, afirma que foi na capital onde descobriu e desenvolveu os seus talentos. Estou a aprender várias coisas, estou a apreciar também aqui com algumas pessoas, estou a aprender pouco a pouco. Estou a aprender a cantar, trabalhos também, trabalho de salão, eu sou cabeleireiro profissional e faço também coreografias, músicas, montagem de danças. Por outro lado, os feirantes mostram aquilo que as suas mãos são capazes de produzir numa celebração que exalta a história, a cultura e a identidade da cidade de Luanda. Estou a vender a roupa africana e algumas t-shirts das seleções, porque não só é o único negócio que nós fizemos, mas porque a feira é mesmo para mostrar as artes. Por exemplo, aqui temos este colar, é um colar feito de coconut. Temos este colar feito de coconut. Como eu disse, trabalho com materiais recicláveis. Este é coconut. Temos este colar que é feito com sementes de acácia. Para além destas atividades, o programa das celebrações reserva ainda outras iniciativas de caráter recreativo e comunitário. A festa da cidade de Luanda para esta edição 2026 trouxe o desporto, enquadrou os desportos comunitários, como futsal, futebol de rua, basquete de rua, não tem rites, PlayStation e o matraquilo. Então esta zona está aqui a acontecer estas modalidades. Na verdade, as atividades decorrem simultâneo, né? Os jogos decorrem e o show também acontece no mesmo dia. O que temos feito aqui primeiro é a área de desporto, os desportos acontecem e depois a equipa toda movimenta-se para a área do palco, que é onde decorrem os festivais. De referir que as atividades comemorativas dos 450 anos da cidade de Luanda estendem-se até ao próximo dia 31 do corrente mês. O SIMPROF, Sindicato Nacional dos Professores, suspendeu a intenção de greve anunciada para 15 de janeiro. A ameaça de paralisação das aulas no ensino geral era suportada pelo caderno reivindicativo que exige, entre muitos pontos, a promoção de carreira da classe. A suspensão da greve foi anunciada este sábado em Luanda, em assembleia orientada pela presidente do SIMPROF, Hermínia do Nascimento. A promoção da carreira do professor, o primeiro dos 11 pontos do caderno reivindicativo, foi atendido no encontro negocial entre o SIMPROF, Ministério da Educação e o MAPTES, que aconteceu a 8 de janeiro. Serão promovidos a 1 grau os docentes que entraram para o sistema de ensino entre 2017 e 2020, segundo a presidente sindical Hermínia do Nascimento. Serão promovidos os professores que entraram no período de 2017 a 2020 a 1 grau. Outro consenso, serão promovidos os professores que em 2021 e 2023, portanto, na promoção passada, transitaram apenas para o 6º grau, sem contar o tempo de serviço. Esses serão promovidos em função do seu tempo de serviço. Uma assembleia marcada por vários momentos de emoção e muita tensão. Os profissionais considerados agentes da transformação, porque recuam na decisão de paralisar as aulas, porém levantam outras preocupações. Uma das preocupações que o governo tem que ter mesmo é nos valorizar como professores. Há 30 anos de serviço, ainda estou no 10º grau. Isso deixa-me muito descontente mesmo. Mas até aqui, aonde vi a conversação, ou as conversações, eu vi que está a bom passo. Para nos ser tirado algum direito, é rápido. Em 2 dias eles voltam ao documento e tiram rápido. Mas nós queremos também que, no mês de fevereiro, se não realizarem, então pelo menos que em março eles implementam nas folhas de salário. Estamos a pedir muito ao nosso pai. Igualmente, ver a sua condição atualizada, de acordo ao perfil acadêmico. São os professores primários, que a gente chama, até abreviados, são os nossos PPAs, professores primários auxiliares, os licenciados
para o 6º grau e os mestres e doutores para o 5º grau. Grande conquista. Demorou, mas chegou. Os professores que se encontram na carreira de bacharelês, ou seja, 9º, 8º e 7º grau, vão transitar igualmente para a carreira dos licenciados, caso já tenham esse grau acadêmico. Hermínia do Nascimento avançou que a materialização dos acordos deve acontecer a partir de julho. Estamos esperançados que o próprio governo assuma de forma bem clara e evidente o que prometeu. Se não cumprir, naturalmente, não se esqueçam que a próxima fase é já em fevereiro. Entre o mês de julho e o mês de agosto, nós teremos que ver já materializado o problema tanto dos nivelamentos das carreiras como das promoções. Antes disso, naturalmente, há outros requisitos que serão necessários, como, por exemplo, a abertura oficial dos mesmos concursos, depois os timings para a entrega dos documentos, temos que verificar os mesmos documentos, em princípio são passos. Por isso é que, a partir de julho de 2026, nós queremos já materialização. O Sindicato Nacional dos Professores congrega mais de 80 mil filiados em todo o território nacional. O governo angolano vai, em curto tempo, regulamentar o modelo de organização e funcionamento das casas de pesagem em consonância com as boas práticas comerciais. Em função disso, a atividade de prestação de serviço de pesagem de metal ferroso e não ferroso está interdita em todo o território nacional. A medida é aplaudida por alguns, mas inaceitável para quem depende do serviço para o sustento próprio. Na base do encerramento por tempo indeterminado das casas de pesagem estão as vandalizações sistemáticas de componentes metálicos afetos a infraestruturas elétricas, transportes, saneamento e outros serviços públicos essenciais que têm causado prejuízos avultados à população consumidora. Desde a interdição desses estabelecimentos, localizados maioritariamente em zonas periféricas, a vida de quem sobrevive desta atividade agravou-se, como é, por exemplo, a do jovem guardado. O dia você está correndo bem, vai uns 10 mil, outro dia você não correu bem uns 5 mil. Agora sim, tu vê que o dia está correndo mesmo muito mal. Sim, já gerei muito, aqui está fechado, aí está fechado, aí está fechado. Quando gerava assim, é só chegar aí está aberto. Vou descarregar as coisas, vou despachar, vou me dar mais valor, vou embora. Sebastião é serralheiro há 13 anos, conta que desde o surgimento das casas de pesagem, o material de fabrico ficou mais escasso e, por via disso, acredita ter sido uma medida acertada por parte do governo. E nós também ficamos sem produto para a arrecadação das nossas atividades como serralheiros, porque todos os ferros, praticamente os homens que pesam, recolhiam tudo. A recolher tudo, então vão pesar. E nós aqui ficamos prejudicados, porque não temos de onde nós vamos ir buscar um material para fazer a nossa atividade. Tipo, para nós efetuar levantamentos de fogareiro, é necessário ter a jante, necessário ter os ferros. Só que esses ferros, os homens do peso já recolhiam tudo e vão para o peso. Nós ficamos sem material para levantar o fogareiro e produzir nossos produtos cá, então ficamos prejudicados. Uma vez que o Estado decreta e fecha, acho que vai haver muitos benefícios. Estamos contentes com essa medida porque era furtos atrás de furto, na qual combinava com vários acidentes, descarregamento de comboios, são situações que não cabia mesmo na nossa sociedade. Então é uma medida que estamos aqui contentes com essa nova implementação, que o governo mantém-se firme nessa decisão. Muitos postos, cabos elétricos furtados. Então aqui é uma zona que realmente tem umas casas, tem números de casas de pesagem elevada. Nós até agradeceríamos se o governo colocasse uma equipe aqui no terreno para poder fiscalizar mesmo essa situação. Entretanto, o economista Daniel Tendo entende ser uma medida com duplo efeito, onde por um lado vai salvaguardar o interesse público e por outro prejudicar a quem atua de forma legal neste segmento. Medidas como essas têm efeitos ambivalentes, ou seja,
ela tem o seu mérito, porque o Estado percebeu que estava a se fazer um mau uso deste tipo de atividade, é que boa parte do material utilizado era proveniente de vandalização de bens públicos. Estava-se a ver que os cidadãos que acorriam para este tipo de serviço tinham os meios provenientes de atividades ilícitas, e o Estado, como forma de estancar esta medida, entendeu, ou esta ação, entendeu melhor revogar, proibir a atividade como tal. Portanto, é uma forma que o Estado encontrou para conter este mal público que já estava a comprometer a segurança dos bens públicos. Mas, por outro lado, é uma medida que vai acabar por fragilizar todos aqueles cidadãos que não recorrem a atividades ilícitas para desenvolver isto. Então, por isso eu disse é ambivalente. De realçar que o presente diploma estabelece a interdição e consequente revogação de todas as licenças, independentemente da entidade licenciadora da atividade de pesagem de material ferroso e não ferroso, bem como define medidas de fiscalização destinadas a prevenir práticas ilícitas e a proteger os bens públicos. Altura para analisar os principais temas que marcaram a semana, e hoje recebemos a Nelson de Souza, é analista em Relações Internacionais. Boa noite e bem-vindo ao Domingo Notícias. Muito boa noite. É exatamente desta última matéria que começamos. Está então oficialmente encerrado em todo o território nacional as casas de pesagem. Esta medida do Executivo chega em boa altura? Bem, não sei se tanto se chega em boa altura, porque qualquer decisão ela deve ser criteriosa. Se ela não tiver os critérios exigíveis, é uma tomada de decisão errada. E já explico. Qual é o tempo que se demorou, já que esse determinado negócio é associado a determinada ação ilícita ou a determinados crimes? Se a visão não for holística, é aquilo que, volto a dizer, que é um problema de sustentabilidade na tomada de decisão. É preciso que a tomada de decisão, mais do que ser criteriosa, é olhar para a sua sustentabilidade. Como é que ficam estas pessoas que gerem este negócio, que desenvolvem esta atividade? Se nós já temos um problema de emprego, de gerar emprego, quando formos tomar uma medida cautelar do género que coloca em causa empregos, ela deve ser bem mensurada. Porque vamos ver que, ao colocar estas pessoas, se o Estado aqui assumir que vai subsidiar a esta atividade para suspender e poder regular, então está a demonstrar aqui que não fomos capazes de ter uma visão holística do problema. Porque a visão holística do problema faz com que nós devemos principalmente olhar para critérios, olhar para ações e nunca levar um problema em cima do outro problema. Vamos resolver um problema que acabamos causando um outro problema. Porque vamos ver, se este negócio tem ajudado bastante a retirar as sucatas, não é? Tem ajudado bastante. Ao quartarmos a atividade comercial, devemos acompanhar a notícia ou anúncio da suspensão as medidas cautelares que protegem a atividade do empresário, que vêm ajudar a resolver problemas de emprego e também a retirar toda a sucata que temos. Mas também temos que ver que o Estado, e aqui em particular a Polícia Nacional, não tem a capacidade de estar em qualquer momento e a toda hora. Essa divindade só tem Deus. Mas tem também a questão dos vândalos, por exemplo. Estava a responder mesmo isso. Por quê? O número de efetivos não pode estar em todo lugar e a todo momento, porque a polícia faz rondas, não é? Nós temos também problemas aqui de logística da própria polícia, que é preciso resolver, ajudarmos a polícia para que ela tenha uma visão, uma capacidade mais holística dos problemas, mas isso não é culpa também da polícia. Aquilo que nós temos que fazer é passar a valorizar aquilo que é público.
Quando nós passamos a dar maior valor àquilo que é público, nós vamos poder dar maior atenção e ajudar a polícia. José Rodrigues é jurista e já começo por lhe perguntar, José Rodrigues, com este encerramento surgem os a favor e também os do contra, alegando que da venda deste material ferroso, e que já estava bem aqui a dizer Nelson de Sousa, é onde tiram o seu ganha-pão. Justifica-se esta argumentação ou há aqui alguma outra forma de contrapor este problema? Não se justifica. Primeiro, dizer que o Estado, no âmbito da tutela preventiva, o Estado obriga-se a criar mecanismos e instrumentos normativos para regular o exercício da atividade comercial. Embora que o Estado assegura a livre iniciativa econômica nos termos do artigo 38 da Constituição, mas qualquer atividade econômica ou comercial não pode contrariar o interesse público, nem tampouco pode comprometer o interesse coletivo a que todos nós estamos integrados. Daí o que nós assistíamos é que, com base na própria complacência das próprias autoridades, havia aqui uma viabilização para que os cidadãos, de forma desonesta e com recurso à ilegalidade, retirassem o patrimônio público para este mesmo patrimônio ser depois diluído em casas de pesagem e posteriormente exportado para outros destinos. E nós estamos perante aqui aquilo que nós chamamos do crime organizado, um modus operandi que compromete a própria subsistência do Estado, e o Estado agiu aqui em prol da manutenção da estabilidade, da segurança e, sobretudo, da salvaguarda do interesse comum. Repare, por exemplo, que com a paralisação do sistema elétrico entre a província do Kwanza Sul e a província de Benguela, os hospitais provinciais ficaram sem poderem manter o sistema elétrico funcional, colocando em perigo o bem jurídico vida, porquanto nesses hospitais, nas maternidades, nas pediatrias, nós temos pessoas que estão na UTI, pessoas que para serem assistidas precisam deste precioso recurso que é a eletricidade, e em nome, portanto, da segurança energética, em nome da proteção do bem jurídico vida, o Estado se obriga a tomar as medidas, sobretudo as mais ríspidas possíveis, desde que esteja em conformidade com o texto da Constituição e a própria lei. Só para terminar, que a política e a cultura de permissibilidade pode conduzir o país àquilo que nós chamamos uma falência sistêmica das instituições. Os cidadãos perdem a confiança nas instituições porque o Estado não age em prol do interesse público. Daí que esta medida a ser aplicada, ela não pode ser somente um instrumento para paralisar o funcionamento destas casas, mas é preciso criar mecanismos de fiscalização permanente, mecanismos de supervisão, para evitarmos que haja uma produção de transformação desses equipamentos de forma paralela ou de forma, portanto, submersa. Daí que é importante que o jus puniendi, que é o direito de punir, que é uma matéria reservada ao Estado, seja utilizado para conter este fenómeno da forma mais ríspida possível. Muito bem. Nelson de Sousa, queria acrescentar alguma coisa? Queria acrescentar para dizer o seguinte. A segurança coletiva é uma medida de visão de conjunto. A visão do conjunto não pode deixar ninguém de fora. Por isso, observava que a tomada de decisão, o comunicado, deveria logo vir acompanhado da salvaguarda de quem está a empreender neste tipo de comércio. Pura e simplesmente isso. Porque se nós estivermos a fazer o asseguramento coletivo e descorando a visão do conjunto, não é? Se nós descoramos a visão do conjunto, a tomada de decisão não é criteriosa. Qualquer tomada de decisão criteriosa, ela tem a salvaguarda, que toma conta de todos. Ninguém pode ficar de fora. Por isso levantava a questão de estas pessoas que vão ficar, e por uma questão também de segurança das coisas,
o comunicado, a forma de comunicar, de transmitirmos, deve levar a segurança também a estas pessoas. Porque senão, estes que nós podemos deixar de fora neste processo estarão novamente pela rua a praticar outros atos que também podem ser crimes. O único crime que acontece aqui não é só neste campo, e a questão não está muito em ser uma medida ríspida da salvaguarda de bens públicos e também da população, mas senão uma questão também de segurança social. E nós temos que olhar para a segurança social como uma coisa séria, porque é preciso confortar aquele que já trabalha e não cair novamente na desgraça. Muito bem, vamos então avançar para um outro tema. Vamos agora olhar para o caso do libanês residente em Angola. O homem que se apresentava como cantor e empresário em Angola tem, na verdade, 2 mandados de detenção por suspeita de envolvimento numa organização criminosa internacional. Nelson de Sousa, rapidamente. Olha, esta é daquelas questões que têm a ver com a segurança coletiva. Quem é que nós estamos a admitir que venha para o nosso mercado, para o nosso país e com uma facilidade de residência se instala aqui com mandato de captura? Isso demonstra bem que a medida que foi tomada na mudança de alguns órgãos de defesa e segurança foi cautelar para evitar com que pessoas sem currículo, sem idoneidade, venham para o nosso mercado, encontram as portas escancaradas e são empresários de sucesso e passam uma imagem aqui de empregabilidade quando estão associados. Isso deve fazer com que nós devemos tomar medidas de olhar para a ficha de quem se propõe a vir viver em Angola e a gerar emprego aqui. O facto de gerar emprego, não podemos habilitar com que muitas destas pessoas até já estão a adquirir a nossa nacionalidade. Isto é perigoso e precisamos ter medidas preventivas para que a ação do género possa não voltar a acontecer. E começa realmente a preocupar estes cenários, uma vez que não é o primeiro caso de um libanês supostamente envolvido em práticas criminosas aqui em Angola, José Rodrigues. Certamente que sim. Isto também vem revelar, portanto, a necessidade de se restaurar as instituições, torná-las fortes, torná-las republicanas e torná-las, sobretudo, com capacidade técnica de poder compreender e visualizar de forma antecipada quem se candidata a um visto de trabalho ou até mesmo quem se candidata a um visto de turismo nos nossos consulados, portanto, no exterior. Está aqui a faltar maior rigor nesse sentido? Maior rigor e, sobretudo, está a faltar sentido de Estado. Portanto, nós sabemos que nos últimos anos o Serviço de Imigração Estrangeiro, de 10 em 10 anos, ele mergulha-se num escândalo, portanto, de corrupção quase que generalizada. A instituição é bastante frágil e a qualidade técnica dos próprios funcionários também é muito duvidosa, o que faz com que haja um território permeável para que cidadãos estrangeiros, muitos deles em conflito com a justiça internacional, encontram essas fragilidades no nosso território para encontrar, então, aqui abrigo e, sob o pretexto do comércio, indústria ou até mesmo pretexto cultural, são eles abrigados em Angola quando efetivamente nos seus estados ou noutros estados são procurados pela Justiça Internacional. E este mandado expedido pela Procuradoria-Geral da República no quadro da própria cooperação judiciária entre os estados efetivamente é pertinente, é preventivo e acredito piamente que se ele reside em Angola porque existe uma cadeia de recepção desse tipo de pessoas. Daí a necessidade de se restaurar as instituições como forma de nos afirmarmos enquanto Estado, sob a pena de nos próximos tempos virmos a falhar em relação à nossa própria história. E lá fora vem ganhando novos desdobramentos entre os Estados Unidos da América e a Venezuela. O Tribunal americano retirou a acusação que apontava para Maduro como chefe do cartel de drogas. Nelson de Sousa. Bem, eu, pelo menos, tinha fé nisso e não é também uma questão de fé. É uma questão de olhar para a causa ou uma questão de olhar para a justificação. Dizia eu em outros canais e talvez também aqui, de que essa ação dos Estados Unidos não havia uma estratégia, houve um plano. Porque se fosse uma ação estratégica, o dia seguinte já estava resolvido. Como é que tu consegues... E a justiça tem dessas coisas, às vezes acusamos as tomadas de decisões ou a decisão do juiz sobre determinadas matérias que foi injusta. A questão de direito é preciso exibir provas.
Como é que tu colocas um presidente da República no exercício das suas funções a praticar crimes de tráfico de droga? É muito difícil. Porquanto o juiz viu que aquilo estava esvaziado de argumento. Quer dizer, havia uma falácia, havia a tese de que Nicolás Maduro era isso. Vê-se que foi uma criação para poder deter Nicolás Maduro e esvaziar estrategicamente um parceiro estratégico da Rússia e da China para poder criar um elemento para esta ação que foi provocada, com o fim de poderem territorializar e extrair as riquezas, aqui no caso concreto, o petróleo, e colocar o regime venezuelano sob tutela dos Estados Unidos. Quer dizer, nesta ação, os Estados Unidos acabam cometendo vários crimes. E volto a dizer, sobre Nicolás Maduro, continuará a ser muito difícil provar ele no local do crime. Porque há insuficiência de provas. Por insuficiências de prova ou por nenhuma prova existente. O narco-estado, quando não se declarou narco-estado, se o presidente é considerado como traficante, então nós estamos na presença de um narco-estado. Não se declarou que o presidente faz parte, ou a Venezuela é um narco-estado, e colocar o presidente, ele em particular, como traficante ou associado a um grupo de traficantes que provavelmente nem sequer existe, isso é o que se comenta, o que ouvi, que o tal grupo que dizem que Nicolás Maduro liderava nem sequer existe, foi uma ficção criada pura e simplesmente para colocar em ação uma ação estratégica que acabou não sendo uma ação estratégica, acabou sendo um plano, e isso implementou uma ação tática. E para qualquer ação tática deve merecer uma ação estratégica. E vimos o que a China fez. Esta ação desmensurada dos Estados Unidos fez com que a China desse um checkmate no território, na zona dos Estados Unidos. Muito bem. E ainda assim, Donald Trump pretende avançar com este julgamento de Maduro e diz que vai fazê-lo segundo as leis dos Estados Unidos. Como entender este posicionamento de Trump à luz do direito internacional, José Rodrigues? Bom, primeiro que não tem consistência. Tenha atenção que Donald Trump não tem competência para administrar a justiça. É competência para administrar a justiça nos Estados Unidos, os tribunais, que são estes órgãos de soberania vocacionados para dirimir conflitos, quer no plano, portanto, interno, quer também, portanto, no plano federal, não é? E aí que, disse bem meu colega de painel, é um justificativo que não colhe, por quanto a Venezuela nunca foi decretada como sendo um narco-estado. Na verdade é que Donald Trump procura resgatar a célebre doutrina do então presidente de 1823, o presidente James Monroe, que era, portanto, na altura, o quinto presidente dos Estados Unidos, que definiu uma doutrina que visava, essencialmente, impedir que a Europa Ocidental fizesse presença no hemisfério norte. E defendia também essa mesma doutrina do então presidente americano, que os Estados Unidos deveriam manter a influência, portanto, quer política, quer econômica, em todo o hemisfério do norte. E a presença da China na Venezuela, fazendo fortes investimentos na captura de recursos estratégicos para a China e, sobretudo, o comércio e trocas comerciais feitas na moeda chinesa, estava a alimentar o risco de perda de influência por parte, portanto, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos utilizou a questão do narco-estado como sendo um fundamento para a intervenção militar, mas, na verdade, o que os Estados Unidos pretende é marcar a influência em toda a América Latina e resgatar, sobretudo, a soberania de influência em todo aquele território. Razão pela qual é que, tão logo Nicolás Maduro foi capturado, verificamos que a América anunciou já a exploração de recursos naturais por tempo indeterminado. E isto é uma consequência da hegemonia dos próprios Estados Unidos, que, violando aqui o próprio direito internacional e violando aqui o próprio direito de soberania, leva a que o próprio mundo regresse ao período da Guerra Fria, onde os Estados, portanto,
não violavam, ou seja, não respeitavam as fronteiras terrestres, nem tampouco as fronteiras aéreas dos outros Estados, e vimos, de facto, então, aquela divisão que, portanto, resultou na tragédia, portanto, desta separação dos dois mundos, o mundo ocidental e o mundo, portanto, do leste. Então, a razão pela qual eu penso que Nicolás Maduro é uma pessoa que é vítima de todo um sistema, de todo um processo eivado de vícios, de ilegalidade, de inconstitucionalidade e até mesmo exercício abusivo de poder por parte de Donald Trump. Muito bem. Obrigado aos dois por terem estado connosco nesta análise e contamos com as vossas presenças em outras ocasiões. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E a análise aos temas que marcaram a semana leva-nos ao primeiro intervalo da noite. Volte connosco porque o melhor do desporto acontece no regresso. Até já. Com foco na aceleração da transição energética global. A delegação angolana ao evento é coordenada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. No Conselho foi assinado o primeiro contrato de aquisição de energia em Angola por via do projeto solar fotovoltaico de Kipungo. A Assembleia, que teve início neste sábado e deve estender-se até 12 de janeiro deste ano, aborda o tema Alimentando a Humanidade, energia renovável para uma prosperidade partilhada, tendo como pano de fundo a aceleração da transição energética global para se atingirem as metas climáticas mundiais. A aceleração da transição à infraestrutura energética, o financiamento e política e a inclusão e equidade são os grandes objetivos da presente edição, como temas fundamentais a discutir. O evento reúne ministros e líderes mundiais que avaliam os progressos e definem prioridades no âmbito da transição energética. Da parte angolana, o primeiro dia de trabalho foi marcado pela assinatura de um contrato de aquisição de energia, onde foram signatários, representando o Ministério da Energia e Águas, a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade e a empresa Masdar, ato testemunhado pelo titular da pasta do Meneia, João Batista Borges, bem como pelo embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Júlio Maiato, pela ministra do Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, o CEO da empresa Masdar e pelo diretor-geral da IRENA. O contrato refere-se à aquisição de energia e faz referência a 150 megawatts do projeto solar fotovoltaico do Kipungo, representando o primeiro contrato de aquisição de energia em Angola. A nova contratação está alinhada aos planos do executivo angolano, que tem apostado afincadamente em energias renováveis, limpas e amigas do ambiente, tendo a mesma respaldo no compromisso assumido pelo Presidente da República, João Lourenço, a quando da sua participação em 2021 na Cimeira do Clima, em Glasgow. São exemplos desta aposta os parques solares fotovoltaicos que estão em operação em diversas localidades do país, juntando-se a outros projetos de cariz hidroelétrico e a todos os níveis, fundamental para o bem-estar e normal funcionamento de toda a sociedade. Vamos olhar para as últimas novidades do CAN 2025, que já está na sua reta final. E quem traz todas as incidências é o Manuel da Cruz, a partir do set do Girassol no CAN. Manuel, boa noite e bem-vindo. Quais são as últimas? Boa noite, Manuela. Boa noite também para quem nos acompanha. Terminados os quartos de final desta edição 35 do Campeonato Africano das Nações, que decorre no Reino de Marrocos, o CAN vai para as meias finais. Este é o Girassol no CAN na TV Girassol. Começamos com o clássico do futebol africano. O Egito venceu a Côte d'Ivoire por 3-2 e está nas meias finais do CAN. Em Agadir, dos melhores jogos desta edição do CAN 2025, para comentar o melhor da festa do futebol africano, está conosco Aquá. Boa noite, bem-vindo. Clássico do futebol africano, Côte d'Ivoire continua sem vencer o Egito há muitos jogos. Egito 3, Côte d'Ivoire 2, das melhores partidas disputadas até ao momento. Boa noite, Manuel, e aos nossos telespectadores. Realmente um bom jogo de futebol, um clássico de futebol. Fez jus aos quartos finais e ganhou o Egito, que foi uma equipa
não diria melhor, mas mais matreira, porque soube aproveitar o erro cometido pela Côte d'Ivoire, fez 3 gols, foi a equipa mais eficaz, o futebol é eficácia, conseguiu marcar 3 gols. Infelizmente a Côte d'Ivoire correu atrás do prejuízo, mas não conseguiu fazer gol. Passa para as meias finais, a equipa que procurou sempre ser mais eficiente, não cometendo muitos erros, e é claro que jogando contra o campeão em título, porque ainda é campeão em título, sabia que seria complicado, até porque a Côte d'Ivoire estava a fazer um grande CAN e conseguiu ganhar num belíssimo jogo, com 3 golos, ou melhor, com 5 golos, que acabou por ser o tônico do jogo. O Egito, que marcava contra a corrente do jogo, apresentou um futebol muito bem estruturado. Foi a primeira vez que neste CAN o Egito marcou mais de 2 golos e diante da poderosa seleção ivoiriense. A organização do Egito ditou o triunfo e a passagem às meias finais desta competição? Sim, a experiência também contou muito. O Egito tem estado a crescer na competição. Veja que o Egito não era a equipa de marcar muitos gols e marca muitos gols logo contra a Côte d'Ivoire, que estava a fazer também um bom show-se bem, não deu espaços para os melhores jogadores da Côte d'Ivoire jogar, e isso acabou por ser benéfico para o lado do Egito. Homem do jogo, Mohamed Salah, 1 golo, 1 assistência, soma 4 golos nesta edição do CAN. Salah nunca tinha marcado mais de 2 golos numa edição de campeonatos africanos de futebol. Nesta altura está com 5 envolvimentos em golos, 4 golos, 1 assistência. Sim, Manuel, o Salah vem de uma época menos boa no Liverpool, não tem estado a jogar, e é claro que nós, amantes de futebol, esperávamos ver um Salah diferente, e felizmente Salah tem mostrado que quer ganhar também. Se olharmos bem para as grandes estrelas da África, na era de Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez, o Salah é o único que ainda não ganhou um título africano. Está tudo a fazer para ver se é desta que consegue também o título africano. Daí está a fazer jus ao nome, é o nome mais sonante da seleção do Egito. Se não marca, serve, e está a ajudar a sua seleção a ganhar jogos. Ainda do Campeonato Africano das Nações, quem também está nas meias finais é a seleção da Nigéria, que derrotou a Argélia por 2 bolas sem resposta. O estádio de Marrakech foi o palco do penúltimo. De cima para baixo, fez um grande golo e abrindo as hostilidades. E depois, o segundo golo também, que é um passe de Osimhen, podia ser Garganer, porque está a lutar também para a chuteira de ouro. Mas pronto, preferiu fazer o passe, porque mais do que marcar golo e não ganhar título, mais vale ganhar título e não ser melhor marcador. E a Nigéria conseguiu ganhar 2-0. Num jogo em que a Nigéria foi dona e senhor do jogo, a Argélia praticamente não conseguiu suster a poderosa Nigéria, tem estado a fazer um bom jogo e chega às meias finais com todo o mérito. Nos últimos 3 anos, 3 jogadores diferentes foram eleitos melhores jogadores da África. A Nigéria tem 2, Ademola Lookman e Victor Osimhen. As Super Águias buscam... Creio que sim, a Nigéria tem uma boa equipa, está uma equipa melhor a que teve no CAN passado. Osimhen no CAN passado não marcou muitos gols, este ano está a fazer jus ao status 4 golos, 2 assistências. Sim, e está a fazer jus ao nome que tem. E estão a jogar bem. Quem chega às meias finais quer chegar à final, e apesar da seleção em título, a campeã em título já tombou, a Nigéria está ainda na competição. Tem um jogo difícil pela frente, mas se conseguir chegar à final, tudo leva a crer que também pode ganhar. Ainda deste CAN, 10 golos foram apontados nos quartos de final desta edição. Foi positiva, atendendo que muitas das equipas também foram jogar mais fechadas, mas ainda assim as equipas a corresponderem, os ataques a corresponderem melhor, daí esse número de golos. Muito obrigado. Manuela, está tudo dito quanto à participação do desporto. Este foi o Girassol no CAN, edição de 11 de janeiro de 2025.
Obrigada, Manuel da Cruz, por trazer-nos aqui todas as novidades do CAN 2025. Mais uma pausa no Domingo Notícias. Confira daqui a pouco os assuntos que marcam a página internacional. Até já! Com os protestos em todo o Irã a entrar na terceira semana, Teherã alertou que retaliará caso os Estados Unidos ataquem. É destaque na página internacional. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ameaçou repetidamente intervir para proteger os manifestantes em meio à repressão violenta por parte das forças de segurança. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Khalibaf, alertou que Israel, juntamente com as forças militares dos Estados Unidos e seus centros de distribuição na região, se tornariam alvos legítimos. As autoridades iranianas acusam Washington e Israel de fomentarem os atuais distúrbios e os responsáveis pela segurança afirmam ter intensificado os esforços para lidar com os manifestantes. Manifestantes desafiaram a repressão do governo e tomaram as ruas da capital e de outras partes do país na noite de sábado para domingo. Organizações de direitos humanos afirmaram que pelo menos 116 pessoas morreram e mais de 2.600 foram detidas desde o início dos protestos. Os protestos começaram no final de dezembro em resposta à alta dos preços, antes de se voltarem contra os governantes religiosos que governam o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Pelo menos 30 pessoas morreram em 26.928 casos de malária registados em 2025 em Maputo, capital moçambicana, um aumento acima dos 100% em comparação a 2024, que registrou 12 óbitos em 12.412 casos. Em 10 de dezembro, o antigo ministro da Saúde moçambicano, Ivo Garrido, criticou a tendência de estagnação dos índices de prevalência e incidência da malária em Moçambique, apontando para falhas na prevenção da doença. O Ministério da Saúde moçambicano disse também que o país registrou cerca de 10,3 milhões de casos de malária entre janeiro e setembro, contra 9 milhões no mesmo período do ano passado, um aumento em 14% de novos casos da doença. O proprietário do bar na Suíça, onde morreram 40 pessoas, na sua maioria menor de idade, no incêndio durante a passagem de Ano Novo, confessou que uma porta de serviço estava trancada por dentro na noite do incidente. O homem, que se encontra em prisão preventiva, revelou que só descobriu que a porta estava trancada ao chegar ao local depois do incêndio, sem, no entanto, conseguir explicar o porquê. As autoridades acreditam que o incêndio tenha sido iniciado por velas de foguete em garrafas de bebidas alcoólicas. As faíscas terão entrado em contato com a espuma de isolamento de som no teto do bar, dando assim início ao fogo. De volta ao país, o primeiro secretário do MPLA na Huila apela aos militantes do partido a assumirem com firmeza o seu papel, trabalhando com lealdade, dedicação e espírito de missão. Para Nuno Mahap, que falava na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, os militantes devem colocar sempre os interesses do partido e do povo acima dos pessoais e de grupos. O primeiro secretário provincial do MPLA na Huila apela aos militantes do partido a assumirem com firmeza o seu papel, trabalhando com lealdade, dedicação e espírito de missão. Para Nuno Maapi, que falava na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, os militantes devem colocar sempre os interesses do partido e do povo acima dos pessoais e de grupos. O dirigente considera igualmente que a unidade interna deve continuar a ser o maior património político do partido. Apelamos a todos os camaradas, a todos os níveis da estrutura partidária, assumam com firmeza o seu papel, trabalho com dedicação, lealdade e espírito de missão, colocando sempre os interesses do partido e do nosso povo acima de quaisquer interesses pessoais e de grupos. A unidade interna deve continuar a ser o nosso maior patrimônio político. Só unidos, disciplinados e organizados
seremos capazes de vencer os desafios que se colocam e de honrar a confiança do povo angolano que deposita no MPLA. Nuno Maapi realça que os desafios políticos de 2026 exigem maior disciplina partidária, sentido de responsabilidade, firmeza ideológica e coesão interna. O primeiro secretário do Partido dos Camaradas na Huila destaca que neste ano vai ser definida a estratégia eleitoral e deve ser reforçada as ligações com as bases. Que exige de todos nós maior disciplina partidária, sentido de responsabilidade, firmeza ideológica e coesão interna. É o momento de definirmos com clareza a nossa estratégia eleitoral, reforçando a nossa ligação às bases, escutando o povo e consolidar a confiança dos cidadãos no MPLA como a única força política capaz de continuar a conduzir Angola rumo ao progresso e ao desenvolvimento. O político sublinha que a UOMA, que assinalou a 10 de janeiro 64 anos de existência, é uma organização das mais sólidas do partido e combativas, desempenhando um papel fundamental na mobilização e formação política. Uma das mais sólidas e combativas organizações do nosso partido, cujo papel na mobilização, formação política e afirmação da mulher angolana tem sido determinante para as conquistas já alcançadas. Ponto final nesta edição do seu Domingo Notícias. Obrigada pela sua companhia. Tem cinema para ver já a seguir? Intruso Suspeito é a proposta da TV Girassol. Assim, uma boa semana e um resto de noite agradável.